Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder estar estudando esta carta de Paulo a Timóteo, essa primeira carta, que é uma carta pastoral. Estamos indo para o final desta carta, estamos na penúltima mensagem. E nós estaremos lendo 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 até o versículo 16. Depois de cantarmos, louvarmos ao Senhor, nós estaremos então meditando nessa passagem sobre um homem de Deus, um apelo que Paulo faz a Timóteo. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 até o 16, você que está em casa também, você possa abrir a sua Bíblia com fé e esperança, ou acompanhar a leitura que vai aparecer aí na sua tela. Diz assim um texto sagrado: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, possa tocar profundamente o nosso coração, que a Tua palavra possa, ó Deus, edificar a nossa vida, que a Tua palavra possa mudar o nosso coração, que a Tua palavra possa salvar vidas nessa noite, que a Tua palavra possa edificar o Teu povo, que a Tua palavra possa avivar os nossos corações, que a Tua palavra possa santificar a Tua igreja, que a Tua palavra possa reconciliar vidas e famílias para o louvor da Tua glória. É o que pedimos ao Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no trânsito, há dois tipos de placas de estrada. Algumas oferecem conselhos úteis. Por exemplo, atenção motorista, crianças, cuidado, devagar, cuidado, animais, cuidado, estrada irregular. Em resposta às placas, o motorista deve observar as circunstâncias e aplicar, então, o princípio da placa. Se observa uma placa onde tem crianças numa área escolar, a gente tem que passar devagar. Na frente da igreja tem que ter um quebra-mola, para que a pessoa não possa passar correndo demais na frente, onde tem movimentação de pessoas, para que não haja acidente. Mas outras placas apresentam regras rigorosas e exigem obediência sem questionamento. Não entre, pare. Limite de velocidade, 45 quilômetros. Caso contrário, uma multa, um radar. Você simplesmente faz o que a placa instrui, ou você é multado pelo guarda de trânsito, ou é pego no radar. De igual forma, meus irmãos, Deus nos deu princípios e preceitos, os quais devem ser obedecidos e seguidos na estrada da vida. Nós temos placas. Siga as placas. E por essa razão, Paulo deu claros mandamentos para Timóteo, a fim de ajudá-lo a combater o bom combate da fé. E Paulo não chamou Timóteo aqui, dizendo, ó Timóteo, ele diz, ó homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus. Um título honorífico usado no Antigo Testamento para os grandes heróis da fé, homens como Moisés foi chamado homem de Deus, Samuel foi chamado homem de Deus, Davi foi chamado homem de Deus, o profeta Elias foi chamado homem de Deus, Eliseu foi chamado homem de Deus. Como esses homens grandes
diz: Timóteo também foi chamado um homem de Deus. Um homem de Deus. E aqui nós temos os claros mandamentos de piedade ao homem de Deus, Timóteo, a fim de que ele não fosse como os falsos mestres. Paulo diz assim para ele: tu, porém, ó homem de Deus. Porque ele tinha mandamentos claros que ele deveria seguir para ser um homem de Deus. E o primeiro dos mandamentos aqui de Paulo a Timóteo é: fuja da avareza e suas amargas consequências. Vamos ler o versículo aí, versículo 11, todos juntos? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Só até aqui. Foge dessas coisas. E o verbo fugir aqui no grego está no presente imperativo ativo. Foge continuamente dessas coisas. É uma ação contínua. O presente do indicativo implica uma ação contínua. E sendo homem de Deus, Timóteo tinha de fugir de todas essas coisas, do orgulho, da vaidade e da avareza dos falsos mestres. Timóteo tinha que fugir do amor ao dinheiro e as suas amargas consequências, o descontentamento, os desejos insensatos, a dissensão, a falsa doutrina. Ele deveria fugir de todas essas coisas. E o texto mostra aqui: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu disse aqui, no domingo à noite, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter um carro novo, uma casa boa, não é pecado. O pecado é ter o dinheiro como dono do nosso coração, quando o dinheiro passa a ser o senhor da nossa vida. E em se tratando de dinheiro, deve seguir o exemplo de Paulo, que sabia quando fugir. Os líderes da igreja não devem ser avarentos, gananciosos. Evidentemente, Paulo reconhecia que os ministros precisam do sustento diário, precisam do sustento. E ele até mesmo defendeu o direito de eles receberem os seus honorários, quando nós vimos aqui em 1 Timóteo 5,17, se você quiser abrir o texto aqui comigo, 1 Timóteo 5,17, veja o que diz o texto aí. Vamos ler juntos comigo? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, os presbíteros, pastores, ministros, ou os presbíteros evangelistas que servem a igreja de tempo integral, devem receber dobrados honorários, devem ser remunerados. No entanto, ele mesmo não estava no ministério por dinheiro. Assim, meus irmãos, quando se despediu dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele conseguiu afirmar o seguinte: quando foi Paulo que fundou essa igreja, onde Timóteo estava pastoreando em Éfeso. E ele, quando fez a despedida desses presbíteros lá em Mileto, chamando os presbíteros de Éfeso para que ele pudesse dar uma palavra final à liderança da igreja, e ele chega a dizer: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo ficou em Éfeso 3 anos como pastor, plantador, missionário, apóstolo naquela cidade. Então, o pastor recebe porque trabalha e não trabalha para receber. Então, o problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro ter. O problema não é guardar dinheiro no bolso, mas armazená-lo no coração. E por amor ao dinheiro, muitas pessoas vivem, morrem e matam. E por causa dele, muitos se casam, se divorciam ou deixam de casar. Eu já vi algumas pessoas: não vou casar não, vou ter que pagar o aluguel, né, vou ter que comprar os móveis da casa, cama de casal está muito caro, o guarda-roupa também. Quantas pessoas às vezes não casam com medo de gastar, né? Então, por amor ao dinheiro, muitos corrompem e outros são corrompidos. O dinheiro, meus irmãos, é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Então, Paulo está dizendo que fuja dessas coisas,
Fuja da avareza, fuja do orgulho, fuja da vaidade, fuja dos falatórios, fuja da falsa doutrina, fuja dessas coisas, Timóteo, ó homem de Deus. Mas a segunda ordem de Paulo, meus irmãos, quando a gente foge dessas coisas, é que a fuga não é uma covardia, mas é um dever para não se contaminar com a corrupção, com a avareza, com os falatórios e com a falsa doutrina, mas ele deve plantar outras coisas no lugar. E a segunda ordem de Paulo aqui é: siga as virtudes. Vamos ler o verso 11 novamente? Vamos ler todos, todo o versículo. Vamos ler? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, ao mesmo tempo que Timóteo deve fugir de algumas coisas, fugir da avareza, fugir dos falatórios, fugir da falsa doutrina, fugir do descontentamento, agora ele deve perseguir e seguir outras coisas. E ele, então, deve seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: não basta separar-se do que é errado, é preciso seguir o que é certo. Não basta separar-se do que é errado, é preciso seguir o que é certo. E aqui Paulo coloca, então, 6 itens na lista de coisas a serem perseguidas por Timóteo e por todos nós. Porque esta carta seria lida na igreja em Éfeso, para a edificação da igreja. E aqui, o que nós devemos seguir? Justiça. O que significa justiça? Significa dar a Deus e aos homens o que lhes é devido. Em outras palavras, Timóteo, como homem de Deus, deve correr atrás de tudo que está em harmonia com a lei de Deus, com a revelação de Deus, com a palavra de Deus. Isso significa agir honestamente, cumprir nossas responsabilidades em casa, no trabalho, na igreja, enfim, em toda parte e com total integridade. Nós devemos perseguir a justiça, mas nós devemos também seguir a piedade, que é o desejo autêntico e permanente de glorificar a Deus por meio de cada pensamento, reação, palavra e obra. Nós devemos ser piedosos. E a palavra piedade é uma palavra favorita de Paulo nesta carta. Ele chega a dizer que nós devemos orar por todos os homens para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Timóteo 2:2. Ele diz também que grande é o mistério da piedade, quando ele fala assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E ele fala também que a piedade é para tudo proveitosa. Ele diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E além do mais, ele disse para exercitarmos pessoalmente na piedade. Nós devemos exercitar na piedade. Nós devemos ter esse exercício da piedade. Nós devemos crescer em piedade. Mas vejam que ele fala também que nós devemos seguir a fé. E a fé aqui é repousar na promessa de Deus de prover, de proteger, capacitar, guiar, escolhendo ficar satisfeito com o que o Senhor provê, orienta e permite. Muitas vezes nós duvidamos da promessa de Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o futuro. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que nós iremos comer, beber. Quantos, ficaram preocupados na pandemia? O que nós vamos comer agora? 2 anos da pandemia, tudo travado, comércio fechado, shopping fechado. Deus nos sustentou. Se Deus sustentou o seu povo no deserto, durante 40 anos, andando no deserto, onde não tinha condições deles plantar arroz, feijão, e Deus mandou o maná do céu, Deus não mudou. O salmista chega a dizer o seguinte: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de nós. Mas o texto fala o amor.
E o amor aqui é o amor sacrificial e serviçal, que não dá margem para a cobiça, para a ganância. É a atitude de sacrificar-se pelos outros, em vez de explorar os outros, em vez de passar a perna dos outros, em vez de ser um avarento, cobiçoso, invejoso. Nós devemos ter um amor sacrificial. Mas o texto também fala da constância. É a capacidade de perseverar em momentos difíceis. Vejam bem que naquele tempo a igreja era perseguida pelo Império Romano. Muitos eram mortos na arena em Roma. E eles deveriam perseverar mesmo em meio às adversidades da vida. Obediência constante a despeito das pressões, dificuldades ou tentações. Eu lembro que quando a gente ficou com o templo aqui, transmitindo o culto com as portas abertas, né? Às vezes tinha um receio. Será que vai vir aqui a polícia aqui fechar? Mas nós conservamos as portas abertas. Eu conversei com o diácono, olha, se chegar a polícia aqui, me chama na porta que eu vou me apresentar como pastor e vou defender a causa da igreja como advogado também, porque nós temos a liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal. Nós não estamos num país comunista, nós não estamos num país dominado pelo islamismo, nós temos a Constituição e nós não estamos aqui oferecendo perigo para ninguém, estamos aqui transmitindo o culto e pregando o Evangelho. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós devemos ter perseverança em momentos difíceis, porque a igreja, naquele tempo, muitas vezes ela se reunia nas catatumbas de Roma, por causa da perseguição, mas estavam ali cumprindo a sua missão, orando pelo imperador, orando por todos os homens, orando por aqueles que estavam investidos da autoridade, porque o nosso Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas também mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é covardia. Mansidão é poder sob o controle. E Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós devemos ter mansidão. Mas a terceira ordem de Paulo aqui é combata o bom combate da fé. Vamos ver isso? Combata o bom combate da fé. Em oposição aos falsos mestres, Timóteo, então, deveria lutar em prol do Evangelho de Cristo. Os falsos mestres estavam semeando ali a heresia. Os falsos mestres estavam ali pregando uma outra doutrina, um outro ensino, não as sãs palavras de Jesus. Então, os cristãos lutam pela fé, meus irmãos, em defesa das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé aqui é o conjunto de doutrinas que trata da salvação em Cristo, que foi ensinada pelos apóstolos e que está registrada nas páginas do Novo Testamento. É por isso que nós estamos aqui fazendo a exposição dos livros do Novo Testamento para a nossa edificação. Pegamos um livro e fazemos a exposição dele, porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. E a sã doutrina aqui não se preserva por si mesma. Ela deve ser defendida. A palavra que Paulo usa para combate é a palavra grega para luta, que significa agonizo, que vem da palavra agonia. É uma luta agonizante. Ela, por vezes, se refere a uma competição atlética, tal como a luta de boxe ou como a luta livre. E aqui ela também pode ser usada no sentido militar, especialmente uma vez que ecoa uma ordem semelhante àquilo que nós já vimos no início da carta. Quer ver o capítulo 1, versículo 18? Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo 1, 18. Veja o que diz o texto. Veja o que Paulo já havia dito a Timóteo. Todos juntos? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Quando eu fiz tiro de guerra em Governador Valadares, uma das coisas que eu li no tiro de guerra é o seguinte: o dever do soldado é lutar. O dever do soldado cristão também é lutar. É lutar firmado nas profecias, firmado
Na palavra de Deus. Este é um bom combate, uma boa causa, a causa do Evangelho, bom combate. Há uma luta a ser lutada, travada, e todo soldado fiel do exército de Cristo deve lutá-la. O soldado de Cristo não pode ser um covarde. Ele tem que lutar segundo aquilo que o Senhor mesmo nos revelou. Há uma luta a ser lutada. E como disse Calvino, Cristo convoca todos os seus servos para a guerra. Cristo te chamou para a guerra, para que você possa lutar contra o mal, lutar contra a heresia, lutar contra o pecado, lutar contra esse mundo louco por prazeres, lutar contra Satanás. Lutar. Há uma luta a ser travada. E o ministro do Evangelho, meus irmãos, deve defender a fé. Ele deve lutar pela infalibilidade, pela inerrância e pela suficiência da Sagrada Escritura, mantendo a Bíblia como palavra de Deus escrita. Um dia um homem disse assim para mim: eu creio muito em Deus, mas eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu olhei para ele e falei assim: eu creio também muito no Senhor, mas não creio que nada que sai da sua boca seja verdade. Aí ele falou assim: então você não acredita em mim? Assim você também está falando com Deus. Você fala que acredita em Deus, mas não acredita na palavra de Deus? A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. A igreja deve defender a divindade de Jesus, mantendo que Jesus é totalmente Deus, totalmente homem, em uma só pessoa para sempre. Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Mas as testemunhas de Jeová que ficam entregando a revistinha sentinela aí, negam a divindade de Jesus, dizendo que Jesus é apenas um homem. Nós devemos defender a doutrina da depravação total do homem, mantendo que todos os seres humanos nascem em pecado e miséria. Todos pecaram. Algumas pessoas falam: não, o homem é bom. Quem corrompe o homem é o meio. Não, o homem é mau. Como disse Davi: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aquele que disser que ele não tem pecado nenhum é mentiroso, diz a Bíblia. A igreja deve lutar, meus irmãos, pela santidade de Deus, mantendo que Deus julgará o mundo com justiça. Existem muitas pessoas brincando com Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher aquilo que ele plantou. A igreja deve lutar pela eficácia da expiação substitutiva, mantendo que Cristo morreu na cruz em lugar dos pecadores. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe aquela frase que está em muitos carros: peça à mãe que o filho atende. Não, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo e não Maria. O único Salvador, não temos outro. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A igreja deve lutar pela ressurreição física, mantendo que Jesus é o Senhor ressurreto. Nós vivemos num país espírita, onde muitos creem na reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. E Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E a ressurreição de Cristo é a garantia da minha ressurreição e da sua ressurreição, se você crê nele. Do início, meus irmãos, ao fim, a igreja deve lutar pela graça soberana de Deus, mantendo que a salvação é escolha e dádiva de Deus para o louvor da sua glória. A salvação não é por obras, não é por méritos humanos. A salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos lutar por essas verdades. E lutar por essas verdades é o bom combate da fé. É o bom combate da fé. Por isso, Paulo chega a dizer: combata o bom combate da fé. Mas a quarta ordem aqui de Paulo é: tome posse da vida eterna. Veja que diz o versículo seguinte aí. Vamos ler esse versículo juntos, né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então o verbo tomar posse aqui, ele está no imperativo auristo. O que significa isso, pastor? Isso sugere que Timóteo pode tomar posse da vida eterna imediatamente e no ato único.
Tome posse da vida eterna. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: você já tem a vida eterna. Tome posse da vida eterna. Usufrua da vida eterna. E tudo ao seu redor, Timóteo, é temporal. Um dia vai acabar. Porque nós não andamos pelo que vemos. As coisas que se veem são temporais. As coisas que não se veem são eternas. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, Timóteo. E os falsos mestres, irmãos, estavam vivendo apenas o aqui e o agora. Estavam mercadejando o evangelho para viver o aqui e agora. Estavam vivendo apenas para o tempo presente. Estavam vivendo apenas para este mundo caído. No entanto, Timóteo, viva de tal maneira que suas ações, decisões, reações possam apontar para a vida futura. Viva, Timóteo, a luz da eternidade. Porque você tem uma herança que nem ferrugem, nem traça, nem ladrão pode roubar. Tome posse da vida eterna. Viva a luz da eternidade. A forma deste mundo, meus irmãos, passa. Tudo passa. Nós devemos viver aqui com os olhos da eternidade. Tome posse da vida eterna. Nós devemos viver com as virtudes e os valores da Nova Jerusalém. O espírito desta era passa, mas nós devemos viver uma nova vida em Cristo. Tomar posse da vida eterna é a vida vivida com os olhos da eternidade. É assim que nós devemos viver a vida. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E Paulo disse a Timóteo o seguinte: você é chamado para a vida eterna, Timóteo. Você é chamado para a vida eterna. A sua existência passou da morte para a vida. Na verdade, meus irmãos, Timóteo possuía um duplo chamado. O chamado para seguir a Cristo, que foi selado na confissão pública, no batismo, quando ele foi recebido na igreja, em profissão de fé. É o que acontece com todo cristão. Quando a gente faz a nossa pública profissão de fé, diante de muitas testemunhas, diante de toda a igreja, da família, dos vizinhos, dos parentes e das pessoas que estão presentes naquele ato, a gente faz isso publicamente. E o chamado para pregar o evangelho, porque ele também foi chamado para o ministério, a cuja tarefa ele for ordenado pelo apóstolo e pelos colegas que o ajudavam. E Timóteo então fez a boa confissão perante muitas testemunhas. Ele fez isso no dia do seu batismo, uma vez que o batismo cristão sempre foi parte do culto público na igreja. Sempre. E também, no dia da sua ordenação, quando o presbitério impôs sobre eles a mão, veja o que diz aqui 1 Timóteo 4:14. Na sua ordenação, o presbitério se reúne, e os presbíteros estão presentes ali e impõem as mãos sobre o ordenando. Veja o que diz o texto. 1 Timóteo 4:14. Vamos ver juntos? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E ali nós tínhamos muitas testemunhas. E Paulo está dizendo: olha, cumpra a sua missão. Você foi chamado para a vida eterna. Você foi chamado para servir a Cristo. E você fez a boa confissão perante muitas testemunhas. Sem dúvida, meus irmãos, Timóteo confessou e reafirmou a sua fé em Jesus na sua ordenação perante muitas testemunhas. Mas o quinto mandamento de Paulo aqui é que guarde o mandato imaculado até a volta de Jesus. Veja o que diz o versículo 13 até o versículo 16 do capítulo 6. Vamos ler comigo? Diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo,
a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então Paulo exorta Timóteo aqui a guardar o seu mandato imaculado perante o Deus da providência, o Deus que preserva todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que não se afastou da sua criação como ensinam os deístas, o Deus que não é como um relojoeiro que fez um relógio, deu corda ao relógio e o deixou funcionar por si mesmo. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que preserva todas as coisas. Ele não abandonou a sua criação, bem como perante Cristo Jesus, que fez a boa confissão diante de Pilatos. Vejam bem que Jesus, ele compareceu diante de Pilatos para testificar que ele era o Messias. Pilatos fez uma pergunta para ele: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou? Tu dizes? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Jesus então, com esta declaração, confirma que ele é o rei dos judeus, que ele é o Messias, que ele é o Senhor, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus fez a boa confissão, ele estava confessando a si mesmo como o Senhor. Em todo batismo cristão, meus irmãos, a mesma confissão é feita: Jesus é o Senhor. Quando você diz assim, Jesus é o Senhor, você está dizendo, Jesus é o dono da minha vida, Jesus é o meu resgatador, Jesus me comprou com o seu sangue, Jesus é o Messias, Jesus é o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, cumpra a sua missão com fidelidade, Timóteo, para que ninguém possa culpá-lo de nada. Cumpra a sua vocação diante de Deus, o doador e mantenedor da vida, de Deus o Filho que se tornou o exemplo supremo do pastor quando ficou diante de Pilatos. É por isso que está lá no credo apostólico, né? Que Jesus, né, diante de Pôncio Pilatos. Além do mais, meus irmãos, guarda este mandato até a segunda vinda de Jesus, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará, meus irmãos, não espiritualmente. Jesus não voltará metaforicamente. Jesus não voltará como um cordeiro dócil para ser sacrificado. Jesus voltará como o leão vitorioso para colocar um ponto final em todo o mal. Jesus não voltará em reencarnação, não em sonhos ou visão. Ele voltará em forma corpórea, pessoal, visível e triunfante. Todo olho verá, diz a Bíblia, quando Jesus vier. E apenas Deus sabe quando Jesus voltará. Ninguém sabe o dia nem a hora. As testemunhas de Jeová já marcaram a volta de Jesus. Em 1914, Jesus não voltou. Também os adventistas do sétimo dia marcaram a volta de Jesus para 1843, e Jesus também não voltou. E depois remarcaram um ano depois, dizendo que contaram a data errada, em 1844. Jesus também não voltou, porque esse dia, esta data, só Deus sabe. Isso é da economia do Pai. O próprio Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Deus revelará a gloriosa manifestação de nosso Senhor no seu próprio momento. O retorno de Jesus trará total triunfo para o povo de Deus. Vai ser na data que o Pai mesmo determinou na eternidade. Nós, meus irmãos, não estamos numa missão suicida, condenados à destruição. Pelo contrário, nosso Rei prometeu voltar antes da batalha final, quando virá com reforços pesados para varrer os nossos inimigos do campo. E Jesus, quando ele vier,
Nesta batalha final, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai e vai matá-lo com o sopro da sua boca. A Bíblia diz em Apocalipse que a besta e o falso profeta serão lançados para dentro do lago do fogo. A Bíblia diz que a Babilônia, que é este mundo ímpio e louco por prazeres, cairá. E Satanás, os demônios, os ímpios e a morte, o último inimigo a ser destruídos, todos esses serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. No entanto, o povo de Deus reinará com Cristo para sempre na Nova Jerusalém, cidade de Deus, que vai descer do céu para a nova terra e novo céu, nos quais habita a justiça. Ah, meus queridos irmãos, por esta razão, cada soldado do exército de Deus deve prosseguir lutando o bom combate da fé até a volta de Jesus. Vale a pena, porque Jesus voltará para colocar um fim em todos os nossos inimigos. Eu fico pensando, os soldados russos lutando contra a Ucrânia é uma guerra inglória, incerta, com risco de morte para todos eles. Mas nós estamos lutando, meus irmãos, o bom combate da fé em Jesus. Vale a pena lutar até o final, até a volta de Jesus, pelo bom combate da fé. E por fim, Paulo, ele encerra esta sessão com um canto de vitória. Ele então diz o seguinte: bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Essas palavras estavam encorajando Timóteo a prosseguir na sua missão. Essas palavras também nos encorajam para cumprirmos as nossas missões aqui neste mundo, a missão de Deus. E ele então diz: bendito e único soberano. Este Deus é invencível. Ele não perde a batalha. Ele tem poder absoluto sobre tudo que existe, que existiu e que existirá. Ele é o único ser soberano dentro e fora do cosmos. Deus não está preso aqui, meus irmãos. Neste templo, Deus está além de tudo e acima de tudo e acima de todos. Todos os poderes e domínios estão sujeitos a Ele. Ele é o Rei dos reis, que governa sobre todos os reis da terra, incluindo tanto os imperadores romanos, quanto os poderosos governantes atuais. Nós pensamos naquele tempo em Nero, que estava vivo nessa época, quando Paulo escreveu esta carta. Nero que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, né, pelo incêndio em Roma. E Paulo está dizendo: olha, tem um Rei dos reis e Senhor dos senhores sobre tudo e sobre todos. Ele governa sobre todos os governantes da terra. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores, que governa sobre todas as divindades das religiões do mundo, incluindo Diana dos Efésios e quaisquer deuses desta era. E lá em Éfeso tinha o templo da grande deusa Diana. Mas Paulo está dizendo o seguinte: mas Jesus é o Senhor dos senhores. Esta imagem tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpam, tem pés e não anda, e som nenhum lhe sai da garganta. Ele é imortal. Deus existe por si mesmo. O único que possui imortalidade. Somente Deus vive em si mesmo. Somente Deus tem vida em si mesmo. O homem está sujeito à morte. Já notaram que a nossa vida aqui, a Bíblia diz que 70, 80, o que passar disso é canseiro e enfado? 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui. E daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Mas Deus tem vida em si mesmo. Ele é imortal. Nós somos mortais, mas o nosso Deus é imortal. E todas as criaturas dependem de Deus para a sua existência.
Nele vivemos, nos movemos, existimos, só em Deus. Mas ele habita em luz inacessível. Isso significa que ninguém pode ir para o céu por si mesmo, a não ser aqueles que ele escolheu levar para o céu. A não ser aqueles que creem em Jesus, só esses. Porque Deus habita em luz inacessível. Nós não teríamos acesso a Deus por nós mesmos. Se Deus não tivesse aberto um caminho, uma estrada, uma porta, uma ponte, que é Cristo para chegar até Deus, nós nunca chegaríamos a habitar na presença de Deus. É impossível, meus irmãos, que os homens também podem ver Deus, porque o texto fala que Deus é invisível. A quem o homem jamais viu, nem é capaz de ver. É impossível que os olhos mortais suportem o brilho da sua glória. Mas pastor, nós tínhamos muitas teofanias no Antigo Testamento, tínhamos, mas é forma de manifestação de Deus. A manifestação de Deus no Antigo Testamento, com o anjo do Senhor. A manifestação lá na casa de Abraão, quando o Senhor se manifestou na casa dele, mas não em toda a sua glória. Porque se Deus se manifestasse aqui nesta noite, com toda a sua glória, esse púlpito ficaria em pó e cinza e seria destruído, e todos nós. Ninguém pode contemplar a face de Deus em toda a sua essência. E como ele mesmo disse a Moisés, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando Moisés queria ver a face de Deus, então Deus disse isso e colocou ele numa rocha, numa fenda, e colocou as mãos sobre ele, e ele viu Deus passando pelas costas, mas no modo que ele pudesse suportar, porque ninguém pode contemplar a essência total de Deus. O texto diz que nenhum homem o viu e nem é capaz de ver. Então, a esse Deus, meus irmãos, soberano, invencível, inacessível, invisível, sejam a honra e poder eterno. O que nós devemos fazer é glorificar a Deus. Só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de louvor. Invencível, imortal, inacessível e invisível, esse é o grande comandante a quem servimos. Esse é o grande comandante da igreja. É por isso que a igreja prossegue e caminha e cumpre a sua missão, porque o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que poderíamos, meus irmãos, fazer, se não confiar nele, servi-lo e adorá-lo, diante de um Deus que é soberano, invencível, invisível, imutável, grandioso, poderoso? Nós devemos então servi-lo. E Paulo explica essas verdades acerca de Deus para estimular Timóteo a combater o bom combate da fé e não desistir. Porque Timóteo era tímido, Timóteo tinha frequentes enfermidades, e Paulo então mostra a grandeza de Deus para Timóteo, para que ele continuasse a cumprir a sua missão. E que isso também, meus irmãos, possa fortalecer a nossa fé, para que nós não desanimemos, porque o nosso Deus é invencível, imortal, inacessível e invisível, e Ele é o nosso grande comandante. Aplicações para a nossa vida, como viveremos? Primeira coisa, meus irmãos, fugindo das coisas más e buscando as coisas boas. Fugindo das coisas más, da ingratidão, do descontentamento, do falso ensino, da dissensão, das brigas, dos falatórios inúteis, da ganância, da avareza. Buscando as coisas boas, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Em outras palavras, persiga as virtudes cristãs, persiga a honestidade, a boa doutrina, a fidelidade, o amor cristão, a perseverança, a paciência para suportar as adversidades. Fuja
fuja das coisas más, mas busque as coisas boas. Busque, né, as coisas que possam edificar a sua vida. E que você possa cultivar as coisas boas, para que você possa crescer na fé e servir a Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, como um servo de Deus, dedicado na causa do Senhor. Mas em segundo lugar, como viveremos? Combatendo o bom combate da fé até a volta de Jesus. É só um percurso, é só um caminho, né? Até que Jesus volte. Vale a pena lutar em prol do Evangelho, meus irmãos, e defendê-lo. A Bíblia como palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação fora de Cristo. Defender a salvação pela graça, só pela graça soberana de Deus em Cristo é que nós temos vida eterna, e quem crê em Jesus tem a vida eterna. E nós devemos anunciar que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo com o que nos acontece nesta vida, pois Deus é soberano sobre tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça se Deus não permitir. Não cai um pardal de uma árvore sem o consentimento do nosso Pai. O Senhor é soberano sobre tudo. Ele é invencível. Ele é o Rei dos Reis. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, não temas o imperador de Roma, não tema Nero, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Ele é soberano sobre tudo. Não tema também as lutas que você tem para ensinar nessa cidade que é dominada pela idolatria do templo da grande Diana dos Efésios. Não temas, porque o Senhor é o Senhor dos senhores. Não precisamos temer a morte, meus irmãos, pois Ele compartilha conosco a sua imortalidade. Em Cristo nós temos vida eterna. Em Cristo nós temos vida eterna. E quando Ele vier, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão um corpo imortal, um corpo que nunca mais vai morrer. E receberemos um corpo incorruptível, um corpo que nunca mais vai adoecer, nunca mais vai morrer, um corpo incorruptível, um corpo que nunca mais vai pecar, um corpo que nunca mais terá um pensamento impuro. Nós receberemos um corpo imortal e incorruptível. E quando Jesus vier, se estivermos vivos aquele dia, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, combata o bom combate da fé, porque o nosso Jesus reina e Ele voltará para buscar a sua igreja. Combata o bom combate da fé até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe.